minha versão da Ilha da Caveira. Bom, nessa versão da Ilha da Caveira, me inspirei na versão de Peter Jackson, mas com alguns elementos da franquia do Monsterverse. Para começar, a Ilha da Caveira nos filmes é relativamente muito pequena para abrigar animais tão grandes. Então nessa versão ela terá aproximadamente 40 mil km², o que é relativamente do tamanho dos Países Baixos. Assim, o território teria espaço e recursos o suficiente para abrigar as criaturas. Os lapídeos habitavam esse lugar há gerações. Por serem cercados por uma fauna extremamente perigosa, ergueram muros de pedra, desenvolveram uma sociedade capaz de sobreviver dentro da própria cidade. Em sua crença, Kong não é apenas um animal grande, mas o guardião dos homens, enquanto os predadores são vistos como manifestações dos espíritos malignos que ameaçam a ordem. E como a escrita é rara entre esse povo, eles preservaram sua história em murais de pedra, e através da arte contam suas histórias, mitos e lendas. Para o herbívoro da série, eu fiz minha versão do Ferructus, que pelos nativos se chama chifres longos. Sua anatomia foi baseada nos ceratopsídeos, grupo a qual pertence o torossauro e o kentrossauro. E sua espécie a qual ele pertence se chama-se Tetracherasaurus, que significa lagarto de 4 chifres. Apesar da aparência calma, ele é capaz de enfrentar predadores usando seus chifres e sua gola óssea reforçada, e vivendo em pequenos grupos familiares, abrigando em regiões de floresta tropical e clareiras. Segundo herbívoro da série, eu fiz minha versão do Brontosaurus, que os nativos chamam de gigante das copas. Sua anatomia foi baseada nos Brachiosauridae, grupo a qual pertence o Brachiosauro, e seus espinhos no pescoço eu me baseei no Amargasauro. A sua espécie, batizada de Cantotrachelosaurus, significa lagarto de pescoço espinhoso. Vive em regiões de planícies e de árvores altas, vivendo em grandes manadas de indivíduos. Seus espinhos são usados para exibição e defesa. Quando se sente ameaçado, usa o pescoço para golpear os seus inimigos. Entre todos os gigantes da Ilha da Caveira, existe um que os nativos não chamam de rei, mas de guardião, um primata colossal capaz de enfrentar os maiores predadores da ilha. O protetor da pedra é uma espécie que evoluiu a partir dos Gigantopithecus, chamado de Megapithecus rex, e chegaram ainda jovens na ilha por jangadas naturais e evoluíram na ilha. Seu tamanho e força são consequências de um ambiente repleto de alimentos e predadores maiores. Essa espécie é extremamente sociável e vive em grupos familiares, sendo pacíficos com animais menores que não são uma ameaça, como os humanos, por exemplo. Para o primeiro predador da série, eu fiz minha versão do Verrex. Pelos lapídeos, é chamado de a Sombra Azul da Morte. Ele é um tiranossaurídeo que evoluiu a partir do Nanotyrannos. A sua espécie, batizada de Vastatovenator, que significa caçador devastador. Ele é um predador solitário, sendo bem territorialista e um caçador de perseguição ativa, o que lhe dá um porte físico mais ágil. Este é o segundo carnívoro da série. Ele foi baseado no Venatosaurus, sendo o animal menor e mais ágil que o Vastatovenator. Ele pertence ao grupo dos Dromaeosaurídeos e sua espécie, batizada de Terravenator, que significa lagarto caçador terrível. Sua espécie é bem sociável, caçando em bandos, usando sua velocidade e inteligência para abater suas presas. Este é outro grande predador da série, mas dessa vez eu me baseei nos Leafwings. Primeiramente, esse animal pertence ao grupo dos Ardarquídeos, grupo pertencente aos Pterosaurus. A sua espécie, batizada de Tonchopterosaurus, que significa lagarto voador de lança. Ele é um predador oportunista, vivendo em regiões úmidas e pantanosas, usando seu bico e língua afiado para caçar. Próximo predador da série, fiz minha versão do Skullcrawler, mas me baseando na anatomia de lagartos e serpentes. Ele pertence à ordem dos Squamata, a qual pertence a serpentes e lagartos. Sua espécie, batizada de Tautus serpiens,
significa serpente saltadora, o que se refere a seu comportamento de emboscada. Regiões costeiras e próximos à praia, onde caça e escapa de predadores maiores. Este é o maior predador aquático da Ilha da Caveira. Sua função ecológica, eu me baseei no piranhadon e no serinjão. Mas nessa versão, os ancestrais desse animal pertencem à ordem Metriorhynchidius. Sua principal característica é a camuflagem, que lhe deu o nome científico de Pileosaurus, que significa lagarto-folha, mas os lapídeos o chamam de aquele que espera, por usar a sua camuflagem e paciência para caçar as suas presas. Agora vamos para algumas curiosidades. Esses são os biomas do território da ilha. Escala de tamanho dos animais.